Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao 12º podcast Saudavelmente Joinville, conectando especialidades e compartilhando conhecimento. Contamos com a parceria e o apoio do ICTUR, Instituto de Cirurgia Torácica. Agradeço a todos que já se inscreveram no meu canal do YouTube, João do Pulmão, e quem não fez a sua inscrição, por favor, faça a sua inscrição. Dê seu like ou dislike e compartilhe o vídeo. Sou João Antônio Pimenta de Carvalho, pneumologista, e hoje nós vamos falar de um tema bastante prevalente e conhecido pela maioria das pessoas, as alergias. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, estima-se que 20 a 30% da população global sofra de alergia. A projeção para o futuro estima que até 2050, cerca de 50% da população, ou 4 bilhões de pessoas, poderá ser afetada por alguma condição alérgica impulsionada por condições climáticas, poluição e urbanização. Para discutirmos o tema, temos a grata satisfação de receber o alergologista e pediatra, Dr. Eduardo Longren. Dr. Eduardo, muito obrigado por você ter aceito o convite e seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, João. É um prazer. Tomara que a gente possa trazer uma conversa com muita informação para nós aqui e para quem está nos assistindo. Certo. Dr. Eduardo foi graduado pela Univille de Joinville, especializou-se em pediatria pelo Hospital Municipal São José de Joinville e fez especialização em imunologia e alergia clínica pela USP e trabalha no Hospital Dona Helena e no Pneumocentro, junto com outros membros da equipe, como o Dr. Fabiano Esquivel, o Dr. Guilherme, o Dr. Felipe. Isso mesmo. É uma equipe excelente. Bom, vamos começar então, doutor. O que é exatamente uma alergia? O nosso sistema imunológico está confundindo um inimigo? É bem por aí, mais ou menos é assim que funciona, né? O nosso sistema imunológico, ele acabou por reconhecer algumas proteínas ou moléculas que em si não fariam mal ao nosso corpo, mas nesse contato ele estranha e desenvolve uma reação onde apresenta para as células da imunidade e dali para frente cria uma defesa própria contra aquele alérgeno. Dali para frente, numa nova exposição, o paciente vai apresentar os sintomas da alergia. Ok. Aqui em Joinville, onde nós vivemos e trabalhamos, tem um clima singular. É bastante úmido, chove bastante, né? E por isso as alergias são mais frequentes por aqui? Sim, em parte delas sim, né? Principalmente a parte das alergias respiratórias, né? Como rinite e asma, onde a umidade tende a fazer um pouco mais de mofo, fungo, e com isso quem se alimenta de mofo fungo são os ácaros, e a proliferação de ácaros acaba aumentando os sintomas de exacerbação de alergias respiratórias, né? Aí há uma maior quantidade de pacientes com rinite e asma, um pouco pelo fator umidade, sim. Ok. Como acontece o fenômeno alérgico no corpo? De uma forma assim geral, né? Como que faz a pessoa começar a suspeitar de alergia, procurar um alergologista, por exemplo? Os sintomas são muito variáveis de acordo com qual a alergia, né? Alergia de cutânea, alergia respiratória, alergia alimentar. Então, trazem sintomas um pouco diferentes em cada caso, né? O paciente vai ter sintomas. Como você pode ter uma dica que isso ali possa ser uma alergia, né? Pela persistência, recorrência e repetição do quadro. Repetição, aquele alérgeno que você já percebeu que é com ele, daí é mais fácil, né? É mais fácil tu ver, sempre quando eu como aquele alimento me dá, Exato. Ou sempre quando eu faço o exercício me dá, ou sempre quando eu me exponho a poeira me dá. Então, ter uma repetição com o fator de exposição, isso ajuda a gente a imaginar, né? Uma resposta positiva, assim, quando você usa um antihistamínico, isso não é dito que é uma alergia, né? Mas favorece a pensar numa alergia se você tem a melhora com o uso do antihistamínico, né? Então, são pontos que podem fazer o paciente suspeitar que o quadro dele seja alérgico. O senhor chamou a atenção aí sobre um ponto muito importante, a repetição, a intermitência. O quadro vem, desaparece e muitas vezes a pessoa consegue associar a exposição. Falou, aconteceu um dia, eu usei tal perfume, um dia eu usei tal produto, tintura, né? Ou eu estava num ambiente assim, brincando com os animalzinhos, cachorros e tal. Mas nem sempre isso é fácil, viu, gente? Nem sempre é fácil.
mas a princípio, sintomas repetitivos que melhoram até, às vezes, espontaneamente, né, doutor? Sim, muitas vezes. Só saindo daquele ambiente, às vezes tu já vai melhorar. Né? Exato. Porque algumas pessoas desenvolvem alergia e outras não. Aí, nesses dois grandes fatores, né, o ambiente e a genética, são o que influenciam nisso, né, com a predominância e preponderância da genética como fator principal, né? Mas é claro que, dependendo de você ter a genética, depende que esses fatores ambientais favoreçam ao desenvolvimento disso. Então, se você tem uma exposição maior ao alérgeno, se você tem uso de medicamentos que facilitem a absorção de proteínas alergênicas lá pelo intestino, se você está num ambiente que é muito poluído, que favorece a inflamação. Então, há vários cofatores do ambiente, né, que vão trazer uma maior propensão a esse paciente, então, por uma genética que ele já tem, a desenvolver a alergia. Ok. Doutor, me corrija se eu estiver errado. Eu sempre passo para meus pacientes que a alergia é uma herança, já nasce alérgico. Agora, não quer dizer com isso que ela vai se manifestar desde cedo. Ela pode manifestar mais tarde. Vamos citar meu caso em particular. Eu descobri minha rinite alérgica em pleno curso de medicina, com 26, 20 e poucos anos. Né? E depois, com o meu curso médico e os estudos e tal, eu vi que a história familiar, fui pesquisar minha família, tinha muitos casos de alergia. Meus filhos também, meus descendentes também são alérgicos. Então, essa predisposição genética é fundamental. Mas não quer dizer, doutor, mas eu não nasci assim, eu estou alérgico agora que eu estou adulto. Não, você nasceu assim. Às vezes você exigiu uma exposição muito prolongada a determinados fatores e ela só veio se manifestar mais tarde. É mais ou menos assim, Eduardo? É mais ou menos, porque você nasce com a herança genética, né? O momento que vai expressar vai depender desses vários fatores, né? Se você tem um ambiente saudável, um hábito de alimentação saudável, um mundo no teu entorno saudável, às vezes tu vai retardar ou até mesmo não estimular a ligar aquela chavinha genética onde vai trazer o sintoma. Então, às vezes a pessoa vai ser alérgica com 30 anos, né? Porque ele conseguiu ter uma vida saudável e empurrou para frente aquela genética, vamos dizer assim, né? Exato. Às vezes ele vai ser já de criança, porque ele já teve muitas exposições desde cedo. Então, essa genética vai depender do ambiente estimulando ela. É sempre essa dupla, né? Genética e ambiente. Outra coisa que as pessoas geralmente confundem, eu estou com alergia ou eu estou com gripe, ou estou com resfriado. Principalmente no que diz respeito à rinite alérgica. Os sintomas são muito parecidos. E, às vezes, as duas coisas podem coexistir. Eu sei porque eu sou um rinítico há muito tempo, às vezes, eu fico na dúvida se eu estou somente resfriado, ou se eu estou com rinite, ou se eu estou com as duas coisas. Como é que pode ajudar a gente a fazer essa distinção aí, doutor? O que ajuda um pouco são os demais sintomas associados, né? Os sintomas que são comuns, né, tanto ao quadro infeccioso viral ali, né, ou quanto a rinite, vai ser lá o nariz escorrendo, a rinorreia, a obstrução nasal, o espirro. Mas os outros sintomas que vão trazer a mais sistêmicos, às vezes a pessoa vai ter dor de garganta, febre, dor de cabeça, dor no corpo, que vai favorecer a perceber, não, isso é um quadro viral. Mas nem sempre isso né? Existe vírus como rinovírus, por exemplo, que vai fazer às vezes só sintoma nasal, né? É verdade. E ainda tu pode ter, como você falou, a coexistência. Porque quem tem a rinite alérgica tem o nariz já inflamado e propenso a pegar esses quadros virais. Então ele vai ter uma frequência maior de quadros virais que a outra pessoa que não tem a rinite alérgica. Né? E aí essa diferenciação, às vezes, num quadro mais leve, é difícil. Né? Não é fácil para o paciente, né? Até melhor para médico é difícil, imagine para o paciente. Né? E um paciente, às vezes, que não é o caso, que ele não sabe se ele é alérgico ou se é infecção viral, e o quadro é mais leve, o que ajuda? Às vezes a recorrência, como a gente comentou, está recorrendo, né? Está tendo muito quadro. Aí então talvez ele seja uma rinite alérgica. Né? Certo. Outra pergunta muito comum entre os meus pacientes, eles ficam sempre com essa dúvida. Eu tenho uma reação alérgica ou é alguma intolerância, principalmente intolerância alimentar, por exemplo? Às vezes é difícil essa distinção, né? Sim, dependendo dos sintomas que se apresentam, sim, né? Numa reação alérgica alimentar, quando a gente chama de IgE mediada, onde tem desenvolvimento de anticorpos, é um pouco mais fácil diferenciar porque você vai ter sintomas
extraintestinais. Vamos dizer assim. Tu vai ter cutâneo, como urticária, tu vai ter respiratório, como um broncoespasmo, tu vai ter sintomas também de nariz e olho naquele momento, dentro do conjunto, além do sintoma gastrointestinal, né? O problema é aquele que não tem esse quadro tão imediato, que daí ele vai ter somente a distensão, a cólica ou a constipação com a diarreia, né? Então, se ele tiver todos esses sintomas somente gastrointestinal, essa diferenciação é bastante difícil, né? Demanda muitas vezes investigação, exames auxiliares para conseguir comprovar isso. Se isso é uma intolerância ou se é uma alergia, né? Ou se é um colo irritável? Se é um colo irritável, né? Ou se é uma doença intestinal, se ele tem uma intolerância à lactose, vai ser diferente de uma alergia de leite, né? Essa diferenciação, quando tem a quadro fora do intestino é mais simples, mas quando não tem, é mais complexo e precisa de exames adicionais. Exatamente. Quais os tipos de alergias mais comuns? Atualmente, o típico da marcha atópica da criança, né? A gente vê muito as dermatites atópicas, a asma, a rinite, né? E a alergia alimentar como os carros-chefes dentro do que mais tem dentro do consultório do dia a dia do alergista, né? Mas existem ainda outros bem frequentes, como as reações a medicamentos, os insetos, as urticárias, né? Então, são outras doenças muito comuns, né? Mas a rinite em si, dentro da alergia, eu acho que é o primeiro, assim, de maior frequência, né? Seguido da asma, provavelmente, né? Ok. Aqui eu acho que o senhor já falou sobre isso, só talvez para enfatizar. Quais os sintomas faz a pessoa, ou o médico, principalmente o clínico, que às vezes é o primeiro que aborda esse tipo de paciente, suspeitar de uma alergia? O sintoma vai depender do sistema acometido, é claro, se é intestinal para alimentar, né? Mas vamos pensar em respiratório, então, né? O sintoma respiratório um pouco mais recorrente, persistente, né? Aquele quadro que passou de um tempo esperado viral, né? De recorrência mais regular, né? Isso favorece ao clínico a pensar, né? Que isso possa ser mais uma alergia. A ausência de outros sintomas, como a gente comentou, que não favoreçam a outras doenças infecciosas, né? Isso tudo traz esses pequenos pontos de dica, né? Às vezes, quando o quadro alérgico é intermitente, é o que dificulta para o clínico, né? Porque se ele pode ter uma rinite intermitente ou uma asma intermitente, então ele não vai ter, talvez, essa recorrência tão grande. E aí ele vai precisar de uma investigação própria mesmo, né? Então, exames adicionais que consigam trazer um pouquinho essas informações. E como a gente sempre enfatiza, o exame clínico é fundamental. A história que o paciente conta, a história familiar, ele contar que tem casos semelhantes na família. Eu vou trazer para o meu lado, pneumologista, por exemplo, o asmático, né? Além dessa recorrência, essa repetição dos sintomas, principalmente chieira, tosse e falta de ar, normalmente o paciente relata casos na família, né? Então, isso tudo... Às vezes, nem só isso é suficiente. Você tem que lançar mão, como o doutor Eduardo vai falar daqui a pouco, de exames complementares. Fatores ambientais, o senhor já falou sobre isso também, mas eu acho que a repetição sempre leva à sedimentação do conhecimento. E Joinville tem muito disso aqui. Clima, né, úmido, como o senhor já falou, e aí propicia o desenvolvimento de mofo. As emoções... A gente lida isso com muita frequência, né, Eduardo? As emoções sendo um fator desencadeante ou agravante de uma crise alérgica, seja asmática principalmente, né? Animais domésticos. Aqui em Joinville eu fico impressionado com as pessoas que convivem com gatos, calopsita, cachorro, mas o gato eu acho mais preocupante. E como o senhor já citou aí, ácaros, pólen, poeira, bicho pelúcia e por aí vai, né? Isso é só para enfatizar mesmo. Isso tem alguma importância para o paciente alérgico, isso tudo que eu citei aqui? Claro. O paciente, quando a gente vai fazer a história, um paciente, a gente tem a suspeita de alergia, né? Todos esses cofatores que são estimulantes do processo têm que ser investigados, indagados, perguntados, né? Porque, às vezes, a pessoa não tem sensibilização somente para um alérgeno, né? Então, ele vai ter sensibilização para vários alérgenos, às vezes, né? Dependendo do problema que ele tem. Então, às vezes, ele vai ter acne, vai ter cão e gato, né? Ele vai estar exposto mais à poluição, ele vai ter os bichos de pelúcia, o ambiente que tem que ser controlado. Então, todos esses pequenos fatores influenciam no controle da doença, né? Exatamente. É claro que
ele de um modo único e com uma abordagem única para tratamento, é pouco efetivo, né? Não adianta que eu vou pensar que eu não vou precisar de nenhum tratamento medicamentoso ou alguma coisa a mais, somente fazendo o meu cuidado ambiental eu vou ficar 100%, né? Mas faz parte, uma parte de uma parcela do tratamento que tem que ser abordada, porque você vai minimizar o número de crises, diminuir a quantidade de medicamento. Então, faz parte da abordagem do médico também ter o controle ambiental. Ok. Então, saindo dessa parte, que é a análise clínica pelo seu médico, seja ele clínico geral ou especialista, como o doutor Eduardo, que é alergologista, e é pediatra também, né, doutor? Sim. Daí a gente vê as alergias frequentemente acometem essa faixa etária inicialmente, né, as crianças, né? E o pneumologista e outras áreas que estão muito envolvidas com a alergia, como o gastroenterologista, o pneumologista, né? O dermatologista, né? Então, é muito útil a pessoa ter um conhecimento amplo, né? Não só os especialistas. Então, vamos partir para os exames complementares. Que exames podem ser úteis, assim, para confirmar essa suspeita de alergia? Grande parte dos exames dentro da alergia são voltadas à suspeita clínica de acordo com cada paciente, né? Vamos fazer respiratório, né? Respiratórios e alimentares, a gente tem muitos prick testes, que são testes cutâneos, né? Realizados geralmente no antebraço, né? Onde a gente vai ver a presença de IgE específica e sensibilização para aquele alérgeno que a gente está pesquisando, né? A gente tem testes de contato, que são testes onde a gente coloca umas fitas com os produtos mais alergênicos nas costas, buscando mais aí se uma relação de produtos em contato com a pele, com o tipo de cosméticos. Aqueles testes de puntura são utilizados? São usados. Eu lembro que, bem antigamente, eu já fiz isso. Sim, isso foi muito tempo. Eles modificaram para alérgenos que viu-se com o tempo que não valia a pena testar, e alérgenos que até hoje são realizados e que mostram ainda uma boa eficácia. E eles são bem expressivos para o paciente que quer fazer o tratamento como uma imunoterapia, porque a gente tem o mesmo extrato que faz o tratamento, é o que a gente realiza ali naquele braço. Então, a visão nua e crua, vamos dizer assim, de que aquele extrato que eu vou aplicar no meu paciente para dessensibilizá-lo, né, mostra que causa reatividade nele. E é o que a gente precisa, né? A gente precisa usar o próprio mal mesmo e tem que provar que ele tem a sensibilidade. E o exame do braço mostra isso. A puntura mostra a reatividade daquele extrato alergênico. E esses testes alérgicos, eles evoluíram bastante, né, doutor? Eles estão com uma menor margem de erro, estão mais sensíveis e mais específicos, né? Sim. E o que o senhor diz desses testes sanguíneos com medida da IgE específica? Sim. Eles também são bem efetivos. Atualmente tem a sensibilidade e especificidade também muito próxima do prick test, né? Os estudos mostram que é bem comparável, né? O prick test tem uma pequena vantagem em sensibilidade, mas o IgE sérico também tem uma boa resposta, né? E hoje em dia ele já tem até testes mais amplos que tu consegue até para reatividades cruzadas, né? Testar um grupo grande de alérgenos ao mesmo tempo. Isso favorece às vezes para aquele paciente, principalmente alérgico alimentar, né? Que vai ter a reatividade com o alimento, mas que cruza com outros, né? O que dificulta muito, porque daí ele começa a ter reatividade com alimentos a mais, né? É aquele que come amendoim, mas também vai ter reação com nozes, mas que também vai ter reação com o ervilha. Então ele precisa saber quais os alimentos que ele vai ter que ter o cuidado. E aí ele consegue, por esses exames séricos, ampliar muito mais do que num teste cutâneo isolado, né? Tu consegue ampliar para conseguir direcionar essa dieta desse paciente, né? Ótimo. Vocês estão vendo, gente, nós temos bastante recurso, graças a Deus, né? Para não só confirmar o diagnóstico, mas abordar da maneira correta. E essa efetividade do tratamento, nós já estamos caminhando para isso, doutor, vai depender muito dessa relação médico-paciente, porque ele vai depender muito também da colaboração do paciente, principalmente no que se trata de evitar a exposição aos agentes suspeitos, né? Bom, antes da gente entrar no final do tema, que seria o tratamento, gostaria que o senhor falasse sobre um tema um pouco espinhoso, talvez o mais grave da sua área, que seria o choque anafilático. A anafilaxia é, vamos dizer assim, a reação mais extrema, né, dentro da alergia, né?
onde você tem o acometimento alérgico de forma sistêmica, né? O acometimento que passa da pele, geralmente, né? Então, você vai ter acometimento de órgãos, né? Vai ter acometimento de pele, junto vai ficar respiratório, gastrointestinal, né? A gente gradua, de acordo com o número de sistemas acometidos, a gravidade dessa anafilaxia, né? E o choque anafilático é a parte mais grave das graves, que são as anafilaxias, né? Quando a gente tem o acometimento, além de pele, respiratório, você tem sistêmico cardiovascular, né? O choque, por si só, é a hipotensão, né? De uma forma mais grave, né? Associado ao acometimento circulatório, né? Então, nada mais é do que você ter uma exposição alérgica e ser tão grande aquela reação que faz uma vasodilatação tão grande, uma alteração de circulação e de batimento cardíaco tão grande, onde o paciente não vai ter, às vezes, a resposta e leva à perda de consciência e risco de vida, né? Outro fato interessante que vale destacar, porque o choque anafilático é uma situação de risco de vida, muitas vezes. E muitas vezes é a primeira vez que ele está tendo essa manifestação, porque, pelo meu conhecimento, não há condição de você prever qual alérgico que vai ter um choque anafilático. E ao que especificamente. A gente não está investigando a tudo que existe, né? Exatamente. O que eu vou ter ou não, né? Naquela primeira exposição onde tiver essa reação, aí tem que ter a preocupação de sair para investigar. E aí existe a forma de portar medicações para um segundo episódio com mais segurança, com umas canetas autoinjetáveis de adrenalina, né? Agora, felizmente, quando ocorre o primeiro choque anafilático, uma situação dessa, e a pessoa sai, ela fica bem alerta, né? Ela sempre avisa o médico: doutor, eu não posso tomar dipirona. Picada de inseto, marimbondo, abelha. Então, a primeira reação alérgica realmente alerta bastante a pessoa, que é uma situação muito traumática. Quais as principais opções que você tem de tratamento de uma maneira assim genérica, superficial, né? Além dos medicamentos, né? Nós já enfatizamos aqui as orientações, principalmente para o paciente evitar a exposição àqueles agentes já suspeitos ou já confirmados, né? E além quais os remédios em geral que o médico pode lançar a mão, doutor? O alergista, ele trabalha muito independente, vamos botar de uma forma geral para todas as alergias, ele usa o artifício do conhecimento da imunologia para tentar evoluir para uma tolerância, uma dessensibilização sempre do paciente, seja na qual alergia que ele tiver, né? Por exemplo, uma parte respiratória, no asmático, no rinite, né? A gente tem as alternativas das imunoterapias, né? As imunoterapias tendem a pegar aquilo que você sabidamente tem no paciente que ele tem alergia, fazer isso de uma forma bem diluída, progredir em doses crescentes, né? Ou seja, eu vou treinar como se fosse uma academia, aquele paciente aguentar 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos, para que no dia a dia dele, antes, aqueles 5 quilos, 10 quilos do alérgeno já faziam ele ter a exacerbação, mas eu treinei ele a aguentar 50. Entendi. Então, o dia a dia dele, ele vai ter a exposição ali, aquele mesmo volume, e não terá mais a crise. Então, ele terá uma tolerância. E a gente copia e cola, vamos dizer assim, isso para outras coisas, outras alergias, como alimentares, né? Nas alimentares, a gente tenta induzir também da mesma forma a tolerância, né? O paciente é alérgico a leite. Então, se eu pegar esse leite e fazer doses pequenas e progredir em doses crescentes, eu vou também estimular mesmo a tolerância para que ele não tenha uma anafilaxia ao ter uma exposição sem querer ou inadvertida pelo leite. Então, a tolerância, nesses casos, salva vidas em alguns casos, né? Porque você tem menos anafilaxia, como a gente comentou, né? E no caso de outras doenças como as respiratórias, tu vai diminuir o número de crises, número de exacerbações, a quantidade de uso do corticoide, seja inalado ou seja nasal, né? Então você vai ter menos complicações, como as pneumonias na questão da asma e menos sinusites, por exemplo, na questão da rinite. Então você vai conseguir diminuir a frequência e intensidade desses sintomas. Ok. Isso já adiantou o que eu ia perguntar, né? Principalmente que os leigos conhecem como as vacinas. Eu lembro que as vacinas, não sei se o senhor vivenciou isso, sofreu muito preconceito, muito descrédito há algum tempo atrás. Achava que vacina não tinha utilidade nenhuma. Mas a medicina tudo evolui, né? Então, as vacinas têm utilidade, têm resultados. Sim, realmente. Eu mesmo, quando criança, né, fiz vacinas, né? Naquela época, os alergistas que a gente avaliava, eu lembro assim, faziam
até plicagens, imunoterapias, de coisas que a gente hoje em dia não vê assim como começa, né, Eduardo, até te interrompendo, que as vacinas, pelo menos na minha época, eram baseadas nos resultados dos testes alérgicos. Sim. Você ia fazer de acordo com o resultado dos testes alérgicos. Sim. E os testes alérgicos, também naquela época, não tinha a mesma especificidade eles que tem hoje. Não né? tinha nenhuma padronização, era feito... cada um vendia um produto diferente, então não havia confiabilidade naquele tipo de tratamento. Apesar de ter a teoria imunológica correta na época, não era bem feito, né? Uhum. E isso fez com que criasse esse preconceito, né? A forma errada de fazer é o que, né? Mas com o passar do tempo de fazendo de forma correta, padronizando os extratos e vendo a eficácia e comprovação, viu-se que há uma eficácia nas vacinas, né? Elas têm formas de administração tanto oral quanto injetáveis aqui no Brasil, né? E aí a gente tem essa tolerância de uma forma bem controlada e bem confiável, né? É claro que em muitos tratamentos, como na asma, ele não substitui o tratamento do corticoide inalado, ele não vai substituir os tratamentos já vigentes, mas ele é um adicional, né? Ele é um ajudante para que você consiga diminuir a quantidade do corticoide inalado, para você reduzir as exacerbações, diminuir um pouco a intensidade daquela doença. Então, ele é um tratamento, para alguns casos, até de melhora completa, mas para alguns de cofator, de ajudar aquele tratamento a ser menos uso de medicamentos que, ao longo prazo, como os corticoides, não vão trazer assim tanta segurança para o paciente, né? Ótimo. Doutor, nós estamos encaminhando para o final e a pergunta que não quer calar, vocês devem receber essa pergunta no seu consultório. Alergia tem cura? Essa é uma resposta fácil, né? A resposta é não, né? Não tem cura, né? A alergia tem controle. Tem né? controle, tem controle, exatamente. Mas a alergia não tem cura, né? Porque como é uma condição genética, né? Sim. Mesmo naquele paciente onde a gente, por exemplo, dessensibilizou para leite, né? Esse paciente está comendo leite, ele vai dosar a IgE delezinha, ela vai estar, depois de 10 anos, ele vai estar lá com aquela IgE dele, não é 0. Ele vai ter a IgE delezinha positiva. Ele induziu a tolerância, criou células que façam com que o corpo entenda que aquilo não faça mal e aquela sensibilização que ele tem é tolerada. Mas ele sempre será alérgico, né? Ele sempre terá. Se ele, em algum momento, vamos dizer assim, passar por um período de não consumir de novo aquele alimento, a tendência é que ele volte a ter essa. Né? Corroborando isso que o senhor falou, eu tenho uma posição muito pessoal e de experiência própria. Inclusive com meu filho. Tive um filho que teve asma com 8 anos de idade. Hoje ele está com 31 anos, neurocirurgião. Nunca mais teve crise. Na minha percepção, não sei se o senhor concorda com isso, quanto mais cedo as alergias se manifestam, mais chance delas têm de obter um controle. Esse filho meu que está com 31 anos, nunca mais teve crise, eu não sei se isso pode ser considerado curável, porque ele não teve mais crise, não precisou nenhuma medicação. E assim ocorre com muitos pacientes, né? Mas também a gente vê casos de pessoa que passou um tempo de remissão muito grande. Sim. E depois retorna com o quadro, né? Isso acontece. Então, encerramos aqui, doutor Eduardo. O senhor foi muito didático, para mim me esclareceu dúvidas também, eu acredito, para os telespectadores. E como nós sempre enfatizamos aqui, né? O podcast não tem a finalidade de substituir uma consulta médica. Claro que não, né? Hoje você tem facilidade. As pessoas acham que consultar o Dr. Google e ter acesso à internet é suficiente. Não, isso é só um estímulo, um alerta. Nossa função aqui é alertar as pessoas a procurar o profissional adequado, um profissional da sua confiança, né? Esse programa conta com o apoio do Instituto de Cirurgia Torácica, o ICTOR, e estará disponível no meu canal no YouTube, João do Pulmão. Obrigado pela audiência e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos. João.